Então vamos lá. Gente, olha só. Combinações 1, tá? A gente está lá na página 30, na seção Enem, e ele fala o seguinte: um brinquedo infantil caminhão-cegonha é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura, né? E mostrou aí. Ele fala: no setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizados as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas de uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo o caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos não gera um novo modelo de brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Beleza, galera, olha só. Ele já me falou que a mudança de posição dos carrinhos não vai me gerar um brinquedo diferente, né? Não vai me gerar um brinquedo diferente. Então, daí a gente já pensa, então é como se os carrinhos ele fosse combinações que quando eu trocasse elas de lugar, não me daria um número diferente. Eu poderia considerar elas como letras. Então, eu vou deixar um tempinho para quem não tentou resolver, tentar resolver aí, tá? Vou colocar aí 3 minutinhos para vocês. E vou dar 8h27 agora. Então, ó, 8h31, tá? 8h31, eu volto aqui para resolver com vocês. Só dá um tempinho para vocês pensarem em como vocês fariam essa questão. Eu vou mostrar um jeito para vocês que, para mim, é o jeito mais simples de resolver essa questão. Inclusive, minha prima me mandou esses dias essa questão. Perdão, Juan, como é que resolve essa questão aqui? Aí eu fui lá, mandei para ela, expliquei para ela como é que eu gosto de resolver essa questão, né? Vamos pensar assim, a gente tem quantas cores? A gente tem as cores, vou colocar verde, né? Verde. Temos a cor laranja, né? Temos a cor amarelo e temos a cor branca. Beleza. Então eu tenho a possibilidade de ter carrinhos dessas cores. No total de carrinhos que eu tenho, ele fala que ele tem aqui 10 carrinhos, né? 10 carrinhos. Beleza. Só que ele já fala que teria que ter um de cada cor. Então eu teria um carrinho aqui, um carrinho aqui, um carrinho aqui e um carrinho aqui necessariamente, certo? Então sobraria, né? Então sobraria somente 6 carrinhos para eu escolher as cores, né? 6 carrinhos que iriam alterar aí. Beleza. Se sobraria somente 6 carrinhos para escolher nessas cores aqui, então vamos lá. Verde, laranja, amarelo e branco. Agora vamos pensar que eu iria colocar uma bolinha representa o carrinho, tá? Eu vou colocar 6 bolinhas aqui aleatoriamente. Então eu colocaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preenchi. Uai. Coloquei as 6 bolinhas aqui, tá? Então essas bolinhas são os carrinhos que eu tenho. Então veja bem, eu poderia muito bem fazer a permutação, desses elementos aqui. Ou seja, entre bolinhas e tracinhos. Por quê? Eu estou selecionando aqui entre cores e entre carrinhos. Então vamos pensar assim, ó. Como assim uma permutação entre bolinhas e tracinhos? São números de elementos que eu tenho aqui no total. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 elementos no total, né? 9 elementos. Só que desses 9,
eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. E 1, 2, 3 tracinhos. Então, basicamente, eu estou fazendo aqui uma permutação de 9 elementos, onde eu tenho 6 elementos repetidos e 3 elementos repetidos. E a permutação desses 9 elementos eu posso escrever com uma combinação de 9 em 3, ou ainda poderia escrever com uma combinação de 9 em 6. Então, eu poderia ter essas 3 opções aqui. Então, se eu olhar, ó, a única alternativa que ele me dá possível seria essa aqui. Agora, vamos lá, gente. Recapitulando toda a questão. Nessa questão, tá vendo que eu fiz ela por permutação, né? Por permutação. Só que ele não me deu nenhuma opção de permutação. Por que que eu prefiro fazer ela por permutação? Porque quando você tem, assim, por exemplo, sabores, né? Ou quando você tem cores para escolher, quando você tem esse tipo, você pode repetir suas escolhas, né? Mas por mais que você repita as escolhas, como tem um número limitado de opções a escolher, né? Isso vai mudar a disposição geral do número de elementos que você está formando ali. Então, você está fazendo uma combinação, né? Na verdade, uma permutação, digamos, de 9 elementos, onde você tem aí 3 repetidos, certo? A gente vai estudar isso também no Combinações 2, que está no próximo livro, onde a gente vai falar sobre combinação completa, tá? Combinação completa. Só que preciso lembrar de combinação completa para resolver esse tipo de exercício? Não. Olha só, eu gosto de resolver ele por permutação, que se torna mais simples. Conseguiram entender? Quem estava com dúvida aí ou quem não conseguiu fazer? Certo? Resolvi bem passo a passo aqui para ficar bem entendido. Beleza. Então, vamos lá para a próxima questão. A gente vai voltar a fazer as questões de aprendizagem, tá, gente? Eu sei que já teve gente que já terminou as questões de aprendizagem. Questão 7 e 8 aqui. Só que vamos corrigir, vamos ver o que dá. Vou ler com vocês e vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Uma padaria faz sanduíches, né, segundo a escolha do cliente, oferecendo 3 tipos diferentes de pães e 10 tipos diferentes de recheios. Se o cliente pode escolher o tipo de pão 1, 2 ou 3, ou 3 recheios diferentes, o número de possibilidades de compor o sanduíche é. Né? Então, vamos ver aí como vocês fizeram, quem conseguiu fazer.
Conforme forem conseguindo, vamos dando feedback aí, tá, gente? Olha só. A gente tem essas opções aqui, né? Escolher um pão entre 3, né? Então, deixa eu até tirar aqui. Tem a opção. Questão 7, né? Da página 25. Vou colocar a página que eu não lembro, não. Então, a gente tem a possibilidade de escolher o pão, né? Como é que a gente vai escolher o pão? O pão, a gente vai escolher assim, ó. São 3 possibilidades e a gente vai escolher um pão, certo? Então, eu teria aqui 3 fatorial sobre 2 fatorial sobre 1 fatorial, e isso vai me dar 3. Beleza? Agora, de escolher o recheio, né? De escolher o recheio. Repare bem que ele fala assim, ó, você pode escolher um recheio, pode escolher 2 recheios, ou pode escolher 3 recheios. Em todos os casos, você tem 10 recheios para escolher. Então, combinação de 10 em 1, né, seria a combinação de 10 e 2, e a combinação de 10 e 3. Né? Cada um desses casos, a gente faria conta assim, ó, 10 fatorial. Uma propriedade que a gente tem aqui já, ó, sempre que eu tiver 3 em 1, né, ou 10 em 1, sempre vai ser o resultado 10 aqui. Né? Sempre o resultado aqui o maior. Então, ficaria, né, 9 fatorial sobre 1 fatorial, isso vai dar 10. Né? 10 e 2, então ficaria 10 fatorial, 8 fatorial sobre 2 fatorial, simplificando aqui 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, simplifica com 8 fatorial, 2 fatorial simplifica com 10, fica 5, 5 vezes 9, 45. 10 e 3, eu vou ter aqui 10 fatorial sobre 7 fatorial, né, que é 10 menos 3, e 3 fatorial. Prosseguindo essa conta, 10, 9, 8, 7 fatorial sobre 7 fatorial, simplifico 7 fatorial, 3 vezes 2, 2 simplifica com 8, que me dá 4, 3 simplifica com 9, que me dá 3, né? Fica aqui 12 vezes 10, isso me dá 120. Logo eu tenho 120 mais 45, 165. 165 mais 10, 175 possibilidades de escolha de pão, de recheio, desculpa. Só que eu tenho 3 possibilidades de escolha de pão. Então, 175 vezes 3 me dá aí 525 possibilidades. Beleza? Vamos para a próxima, questão 8. Ele fala assim, na questão 8. Um sério problema enfrentado pelas autoridades de saúde é diagnosticar a chamada pneumonia asiática. Atualmente são conhecidos 7 sintomas dessa doença, e se um paciente forem detectados 5 ou mais desses possíveis sintomas, a doença é diagnosticada. Diante disso, pode-se afirmar que o número total de combinações distintas dos sintomas possíveis para que o diagnóstico da pneumonia asiática seja efetivo é igual a Deus me livre, né, gente? Esse negócio de pneumonia asiática aí. Então, vamos lá. Então, ó, você tem 7 sintomas conhecidos, e se apresentarem 5, essa doença ela é diagnosticada. Então, como é que a gente resolveria esse problema aí? Vou dar um tempinho para vocês. Essa questão, ele fala assim, ó, se forem detectados 5 ou mais, então significa que ele pode ser detectado, né, dos 7, 5, né, ou pode ser detectado dos 7, 6, ou pode ser detectado dos 7, o 7, né? Então é isso que a gente tem, ó. Combinação de 7 em 5, vou fazer aqui 7 fatorial sobre
5 fatorial sobre 2 fatorial, mais combinação de 7 em 6 vai dar 7, combinação de 7 em 7 vai dar 1, tá? Então, ó, já grava esses aqui, ó, para não precisar ficar fazendo conta, tá? Sempre que a combinação for de, vamos lá, CN e 1 ou CN e N menos 1, sempre, a combinação desse aqui é igual a esse aqui. Portanto, essa combinação aqui sempre vai me dar igual a N. E se eu tiver uma combinação de CN em N, sempre vai me dar igual a 1. Tá bom, gente? Isso aqui, ó, propriedadezinha que poupa tempo pra gente. Beleza, então a gente só precisa fazer essa conta aqui, ó. 7, né? Coloca aqui, vezes 6, vezes 5, né? 5 fatorial, 5 aqui, ó. Simplifica, 6. Simplifica aqui, fica 3. 3 vezes 7, 21. 21 mais 7, 28. Mais 1, 29. Alternativa B. Tá bom? Ficou claro aí? Então, ó, aqui que está o pulo do gato dessa questão. 5 ou mais. Esse ou indica soma, né? Lembra lá da teoria de conjuntos? Esse ou indica soma. Vamos para a próxima questão? Gente, agora a gente vai lá para a sessão Enem, tá? Como sempre a gente faz aí. Então, ó, questão 1. Tá? Se tiver alguma dúvida de questões que vocês tenham resolvendo aí, me passem, tá bom? Questão 1. Ele fala assim, ó. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formatos e tamanhos, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde, 2 na cor amarela, e o trem é montado utilizando-se uma locomotiva de 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinações é dada por. Então, vou deixar vocês pensarem aí mais um tiquinho. Nessa questão, o que a gente tem? A gente tem algumas cores disponíveis para a gente, certo? A gente tem aqui 12 vagões, 4 são pintados na cores vermelhas, beleza. Então, significa que dos 12, eu posso escolher 4 vermelhos. E isso vai me dar uma posição diferente, dependendo da cor que eu vou ter os outros, né? 3 na cor azul, ou seja, eu tinha 12, já usei 4, então eu tenho agora quantos? 8. E dos 8, vou colocar 3 na cor azul. Beleza. 8 menos 3 dá 5, então agora eu tenho 5 vagões disponíveis. Dos 5, eu vou pintar 3 na cor verde, né? Então seria 3 aqui. Agora, tinha 5, pintei 3, sobrou 2. E esses 2 que sobrou, eu vou pintar na cor o quê? Amarela. Beleza, então seria aqui, ó, multiplicação. Não sei se no livro de vocês está multiplicação, está com a soma aqui também, tá? Mas não existe essa soma aqui não. Tá? E não tem nenhuma outra alternativa que faça sentido. Essa soma aqui não existe, tá? Então é errado. Esse aqui, o 2 aqui não deveria existir, tá? A gente tem aí algumas irregularidades aqui no enunciado, beleza? Gente, eu vou deixar vocês tentarem fazer as questões da sessão Enem. Na verdade, eu acho que dá para terminar hoje. Aí, na aula de amanhã, eu vou pedir para que vocês tentem resolver mais questões aí em casa, para a gente tirar dúvida na aula, tá? Aí amanhã a gente tira dúvida do que tiver, aí se não tiver mais dúvidas, a gente continua com a nossa matéria aí do próximo capítulo, beleza? Ele fala assim, ó, uma família, primeiro vamos ler aqui, já não, vamos treinar para fazer a prova, né? Fala assim, ó, o número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por. Então vamos lá, uma família é composta por 7 pessoas adultas. Após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas que estão ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as montadas em branco.
Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poltronas pintadas em branco, né? Ele pede um número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo, beleza? Dá um tempinho aí para vocês pensarem. Olha só. Isso aí, Davi. Então, ó, das 9 cadeiras que a gente tem, das 9 poltronas que a gente tem disponível, como a gente faria para descobrir como a sua família ocuparia? Né? A gente tem 7 pessoas, né? 7 pessoas, 9 poltronas disponíveis, então o número de maneiras distintas seria ocupar 9 em 7, né? Só que a gente pode pensar assim, se essas pessoas estivessem em fila, eles poderiam trocar de lugar entre si, né, 7 fatorial vezes, né? Por quê? Seria a permutação da quantidade de vezes que eles poderiam trocar e daria uma maneira distinta de se viajar, né? Se cada um trocasse de lugar um com o outro, ocupando, por exemplo, as mesmas poltronas. E isso me daria 7 fatorial. Então ficaria assim, ó, 9, né, fatorial sobre 7 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 7 fatorial. Então, simplificando aqui, eu teria esse resultado aqui como resposta, letra A. Beleza? Última questão aí 4, vou ler com vocês. E ele fala assim, ó: considere o seguinte jogo de apostas. Numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Entre os números disponíveis serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela. Beleza, e ele fala assim, ó: o quadro apresenta o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números escolhidos, né? 5 apostadores, cada um com R$ 500 para apostar, fizeram as seguintes opções: Arthur, 250 com 6 números, 250 cartelas com 6 números escolhidos. Bruno, 41 cartelas com 7 números escolhidos e 4 cartelas com 6 números escolhidos. Caio, 12 cartelas, né? E ele deu cada uma das opções aqui. E ele falou assim, ó: os 2 apostadores com maiores probabilidades de serem premiados são, né? Dentre cada uma delas aqui. Então, como é que vocês fariam aí? Isso mesmo, Tati. Então, vou deixar um tempinho para vocês resolverem aí de novo, tá?